Sejam todos bem-vindos ao podcast. Primeiramente, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, agradecer aos convidados nesse primeiro programa. Tem todo um trabalho até chegar aqui, né? E estou muito feliz por receber os convidados hoje aqui. Tata Cajá, mãezinha, muito obrigado. A questão do nosso podcast, né, Cajá, a gente criou esse podcast para a gente, nos bastidores, estava comentando aqui sobre dar visibilidade, né, na quebrada mesmo, a gente levar informação para esse pessoal que está chegando sobre a cultura, sobre a religião, né? Hoje a gente sofre muito com essa questão de preconceito, né, com a religião e tudo que envolve matriz africana, né? Tanto questão religiosa, capoeira, o samba. Hoje, não só hoje, há muito tempo, né, que tem essa questão de preconceito. Então, o podcast a gente fala é para a gente falar mesmo, né? Falar que a nossa quebrada tem voz, talvez não seja a melhor, mas que vai ser muito importante no futuro a gente passar essa visibilidade, né? Quero apresentar hoje aqui, quero que se apresente, né? Os meus convidados aqui, mãezinha, muito obrigado por aceitar o convite, né? Estou muito feliz. Quando o Cajá falou que ia trazer você, eu fiquei muito feliz, hein? Muito obrigado mesmo. E desde já agradeço todo o seu trabalho, o seu esforço, esses anos todos que você representa a comunidade aqui na Zona Sul, no bairro Jardim Selma. E meu amigo, irmão, Tata Cajá, muito obrigado. E fico muito feliz, cara, por aceitar o convite no nosso primeiro programa aí, tá bom? Posso consertar só uma coisa, dá licença, Jair. Fica à vontade. Você que manda Quando aqui. você der o meu nome assim, dá o nome da meu nome A religião, da religião. Massa que é Isso. sambuca. É a correção. De novo aí, pra gente ficar. Massa que é sambuca. Porque Isso. meu nome é qualquer lugar que você for, eles não me perguntar pelo meu nome mesmo, dele. Qualquer lugar que você for, é Masa que é Sambuca. É que depois de um certo tempo no candomblé, quando você entra e você inicia dentro dele, você tem um nome civil, que é o nome De constituído batismo. pelos seus pais. Mas após a sua iniciação, você recebe um outro nome, que é constituído pelo nome do sacerdote. E ela recebeu o nome de Mada Caçambuca devido à sua entidade correspondente à natureza, que é água verdadeira. E assim fica eternamente constituído. E o seu também, porque o seu, quando perguntar, é todo nosso nome vai para baixo. Tem que ser o nome que a gente recebe Isso. na religião, filho. Então já deu pra gente ter um segmento do que vai ser o programa hoje, né? Hoje a gente vai estar falando de religião, candomblé de Angola, né? É, O podcast porque fala. Pode tem falar, outras né? coisas, né? Tem a religião nossa, tem várias ali que pelo nome, porque nós somos assim, eu não gosto de falar, não. Sabe assim? Não, fale. Mas o nosso tem que ser explicado, porque tem tanto. É, é que não tem todas essas religiões que aparecem. É um que é isso, é outro que outro. Então, nós começamos a gente, então falar o certo, porque quando for perguntar, cadê, digamos, você vai ligar, o povo já me conhece, mas aqui ele é Cajá. Cajá. Então, eles não vão perguntar. Jailton e Já, Redelita. ninguém me conhece. Conhece Desculpa pelos. de eu ter. Não, é Viu? isso Mas tem que mesmo. ser isso. Tem que ser isso. Então, porque é meio que você. O que você toca? Aí um vem, é, queto. O outro é laqueto. O outro é. Então, a gente tem que falar aquilo que a gente. Explicar tudo certinho, né? É, lógico, porque cada um chega com uma nação diferente. Tá? O podcast a gente fala, a questão, Cajá, que a gente monta esse podcast a gente fala, é pra gente falar de religião, cultura, desenvolvimento social, política, né? Porque hoje a gente tem que debater política, a gente trazer a melhoria para o nosso bairro e também falar sobre musicalidade, passar, dar visibilidade às molecadas que estão chegando na música, no samba, no funk, em qualquer tipo de música, para a gente passar essa visão para essas pessoas.
Então, a questão também, eu preferi começar pelo religião, pelo candomblé, porque eu sei e vejo o preconceito que ainda existe até hoje, principalmente a senhora, quanto não passou de preconceito, e passa até hoje, né? Pô, vou dar Passa por aquela preconceito. bruxa, Então, não. a gente também, a questão de eu convidar vocês é para vocês também explicar essa questão. Que a senhora passou para nós aí foi já foi um aprendizado, né? A gente saber colocar os pingos nos is, né, certinho, né? Então, mas eu queria saber, assim, da senhora, já perguntando, já que a senhora começou a conversar, né? Falou que não ia conversar, mas já começou bem, né? É bom, é bom, é bom, é bom. Como foi o seu início na religião de matriz africana? Foi difícil? Como é que foi? Não, quando eu entrei para a Cítrica do Candomblé, eu já tinha 10 anos de Umbanda. Desde onde... Aí, quando tive esses anos, aí os meus próprios orixás não quiseram mais. Entendi. Eu ia daqui para Cidade Dutra. Aí eu ia, chegava na porta, eu dava vontade de voltar. E começou muito tempo assim, porque era muito. Nossa, eu adorava lá, era uma Umbanda muito boa, muito, o primeiro lugar que eu desenvolvi. Aí de lá eu senti muito mal. Aí eu vinha para casa, passava lá um dia, eu digo assim, não posso ficar assim. Aí uma vizinha minha, que é minha comadre, disse, vamos voltar. Aí voltei. A senhora lembra mais ou menos que ano que era? Ixi, mas eu não Muitos, lembro, não. Eu não vou mentir para você, que eu não sou de muitos anos, né? gravar. E de lá para cá, ele logo ficou comigo. Ele fica comigo desde a idade de 6 anos, ele vive comigo. E ele, eu não tomo conta de nada. Eu deixo tudo na mão dele. E ai que não faça direitinho, não. Foi. Então, as coisas ele que escreve, ele que vai buscar, ele que vai. Essas coisas eu não faço. Então, se você perguntar data disso, tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Tudo na mão dele, porque eu não tenho leitura. Então, para mim, meus filhos carnal mesmo, eles não aceitam muito a religião. Você sabe que eles não aceitam muito a religião. Então, o Xum achou que, que ele tinha que ser meu filho, né? Porque é meu filho mesmo, eu tenho ele como meu filho carnal, qualquer coisa. Então, é tudo entregue na mão dele. Ah, Ele dá aula, ele corre para isso, para aquilo, tudo é ele. Se você me perguntar, eu tenho tudo, graças a Deus. Tudo que precisar eu tenho, mas é ele, pode perguntar para ele que é ele que escreve, ele que resolve. Então, pouca coisa eu vou dizer para você. Eu tenho tudo escrito, tudo coisando, mas é ele que. é uma responsabilidade, né, Tato? Mas eu pegar uma fala que você falou aí, você falou que não tem estudo. Não tem. Estudo. Ó, a senhora é uma biblioteca viva. A senhora tem muito conhecimento. Quem me dera ter a metade do seu conhecimento. Então, hoje, Você muito está jovem. falando igual quando a gente ia para Brasília, e eu nunca fui te conversar. Primeiro a gente ia sempre, tinha essas entrevistas aqui no Ibirapuera, tudo. Muita gente admirava, eu digo, eu não tenho leitura, nem muito mal meu nome, Tem vivência, muita vivência, isso é viu? muito importante. Muito assim, eu não tenho vontade de estar conversando, eu não gosto. Dentro da minha religião, lá dentro da minha casa, eu resolvo, eu converso. E resolvo também. Se estiver conversando, eu achar que não é aquilo, aí fica quietinha, né? É bem por aí. A regra é clara. A regra é Igual clara. diz o Bial. Mas é isso, Maisinha, a senhora é uma biblioteca viva. E até estava falando com um amigo meu chamado Contramestre Cabo Jairo, né, de capoeira, ele falou, Maisinha, ó, Meus amigos aqui perto, graças a Deus. Todo mundo que tem casa aqui perto me conhece, eu conheço eles. E graças a Deus eu acho que tem que ser assim. Porque, Cabelo, gente,
não faz nada sozinho. Verdade. Nada. Se você tem uma religião, você tem que acompanhar aquela, você tem que fazer a união com aquela pessoa, porque ninguém é mais do que o outro. Então, é isso que eu vejo, isso que eu ensino para os meus filhos. Bacana. Graças a Deus. Eu tenho ele, tenho os outros. Mãezinha, desculpa eu estar cortando a senhora. Pode falar. Mãezinha, você vê também muita mudança do candomblé Tem. de antigamente, quando você começou, para os dias atuais, lógico. Até eu que tenho casa aberta e que deita as pessoas, Sofre. não é mais. Porque quando a gente deitava antigamente, era 3 meses. E o filho de santo não olhava na casa do pai de santo. Não. E um monte de coisinha besta que tem, mas tudo faz. Hoje em dia, o fulano, se você não tomar conta, o que está entrando, que é filho da gente, quer mandar na gente que tem anos e anos feito. Se não fizer direitinho. E com 1 ano, nós, para ter alguma coisa, era depois dos 7 anos, 14 anos. Hoje em dia, o fulano, com 1 ano, já põe o torso dessa altura, que eu não sei para que é aquilo, mas tem. E aí ele grita mais do que aquele que já tem, porque para nós termos um direito, só depois dos 7 anos. Tem os 7 anos, que é o começo, aí vem os 14, depois vem os 21. Quando você tem os 21, aí você já é. Aí sim, você é uma zeladora de santo. Zelador santo. Aí, Pode ter uma. enquanto isso, não. Então, na sua época, vamos supor, para abrir uma casa, teria Só que. depois dos 14, 21. 21 anos. Hoje está na Nós moda. puxava, o que puxou de 3 meses era 1 ano. Todos nós que era daquela época, pode olhar nos braços. É tudo marcado. O remédio da gente era azeite de dendê. Azeite, né? Porque queria, né? E Quanto- daí para frente. Quanto aprendizado, né? A gente fica até sonhando aqui, pensando aqui de tanto aprendizado. Obrigado. Tata, uma pergunta também simples, né? Como é que você se sente em ter essa responsabilidade de levar essa casa junto aí com a mãezinha, que ela já vê que ela te passa essa responsabilidade? Como é que você vê o candomblé hoje, né? E como é que você iniciou também, né? Igual ela falou que você entrou na casa com 6 anos, né? Não quero saber sua idade, se você quiser falar, fica à vontade. Mas você também acompanhou essa transformação do candomblé. Eu queria saber o que você viu antigamente que hoje você vê de forma diferente. Alguma coisa assim que você possa explicar pra gente? Alguma mudança? Eu cheguei na casa em 1985. A casa fundou em 1980. O candomblé, anteriormente, a rigidez do candomblé, só tinha 2 convicções. Amor ou você está fora. Que era amor e dor. É uma superação. E pouco comunhado, porque a rigidez, a cobrança era muito, e poucas respostas e muitas perguntas. Você tinha muitas perguntas e poucas respostas. Porque a parte superior, ela comandava, então você não tinha que perguntar muito. É aquele velho ditado, faz o que eu faço, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E assim era a regra. Então era totalmente amor na situação. O que eu acreditei e que acontece hoje, o mundo gira muito. O mundo gira muito. Aí, ó, tem muitas transformações, né? Uma capacitação de tecnologia, uma capacitação de comunicação. Ele vem modificando o candomblé. A lei vem mudando o candomblé. A liturgia vem mudando o candomblé. A política vem mudando o candomblé. Então, foram muitas questões que os sacerdotes antigos, como a minha mãe e outros mais, não conseguiu acompanhar, porque as informações, o giro do mundo foi muito amplo, muito rápido. E aquilo que foi fundado lá atrás, que era lei familiar, a lei humana mudou.
Então você não consegue mais oprimir a lei que você aprendeu lá atrás. Por exemplo, você tem um filho hoje, você não consegue mais educar do seu modo. Você educa conforme a lei manda. Se você educar do seu modo, você é preso. Não é uma coisa que a gente quis que acontecesse. Foi uma coisa que o giro do mundo colocou a gente a aprender. E a gente, infelizmente, teve que se adaptar a isso. Porque muitas coisas que aconteceu lá atrás, e uma ampla rigidez humana, cultura, tradição, originalidade, a lei de hoje muda muito. Você não consegue mais manter. Porque como é que se faz? Você tem um filho seu, você fala, eu sou o senhor. Ele fala pra você, não, é nós, mano. Felizmente é assim, né? Aí eles falam, eu sou seu pai, pode ir pá. São então, os dialetos, as culturas. É, Desde o meu tempo para cá, ela mudou muito. Então, hoje, fica mais difícil você colocar situações de rigidez perante uma cultura. Até porque, infelizmente, vamos falar de musicalidade. Quando eu Vamos. estudava, tinha musicalidade na escola. O professor, ele era como se fosse meu pai. Ele tinha, ele tinha autonomia, autoridade de me fazer correções. Hoje ele não consegue mais. Por quê? A lei modificou. A lei mudou. A musicalidade, que é uma educação para mim em todos os sentidos. Você vai nas escolas hoje, não tem musicalidade. Você vê o pessoal tocando um pandeiro, um tantão, um tamborim, um piano, uma tecla. Você não vê mais. Não é mais aprimorado isso em escolas. Porque o jovem de hoje não tem mais tempo. O adulto teve tempo, mas o jovem não tem. Não tem. A questão dessa modificação hoje na tecnologia no candomblé, hoje a gente vê bastante, hoje as pessoas desfilando com a roupa, é normal. Eu vejo algumas pessoas que se preparam nas suas casas, né? Pelo menos algumas casas se preparam, e hoje a gente vê as pessoas caminhando livremente. Eu queria saber que você falasse um pouco sobre isso, é normal? No candomblé de Angola, né? Como a gente vamos falar. Tem uma regra, mãezinha, a ser seguida nisso aí? No candomblé de Angola não é normal. Porque o candomblé de Angola é um candomblé que é muito rígido. Você aprende lá dentro. Você não aprende na internet. Então você vai ter que participar, você vai ter que estar junto com a gente, com o que está acontecendo naquele momento para você aprender, né? Só que tem outras culturas, outras religiões que é livre-arbítrio. O pessoal acaba acolhendo isso para eles em forma de internet, buscando o conceito que eles veem em mídia. Mas no candomblé de Angola não é assim. O candomblé de Angola é um candomblé pouco imigrado, porque a lei, a rigidez ainda continua. Para você aprender o candomblé de Angola, você tem que participar. É cobrado. E tudo como fala o nome cobrança, nem todos querem mais. É ter o termo de responsabilidade. Eu tô lá com ela desde os meus 5 anos de idade. É, Mesmo assim, para uns isso não é comum. É um casamento. É, porra, você tá com mulher há 38 anos, né? 37 anos, para muitos não é comum nos tempos de hoje. Essa comunhão, essa partilha, essa fidelidade. Uma pessoa que cobra, uma pessoa que pega no pé, uma pessoa que quer o negócio certo, né? Muitos hoje não aguentam essa Não, situação, infelizmente né? não aguenta. E as graduações, Candomblé é feito de graduações. Um ano você está graduado para tal situação. 3 anos você está graduado para tal situação. Existe uma hierarquia, existe que eu posso te falar dentro do candomblé, são títulos, são tipo trata Tem. de responsabilidade. Eles no começo já tem. Já no começo já tem, Fala para eles. Sim, no Candomblé de Angola, não posso afirmar outras nações que eu não entendo. né? Vamos falar do candomblé Eu da estou Angola. vacinado dentro do Candomblé de Angola. No Candomblé de Angola, sim, tem sim uma parte hierárquica que tem São que ser citadas seguida. por nomes, Sim, títulos. tem nome, títulos. Por exemplo, uma pessoa que entra no Candomblé de Angola, que não sabe nada, ela recebe o nome
de um Dumbe, pessoa leiga. Uma pessoa após entrar no Candomblé de Angola, que possam participar, é Mona Nkinse, né? Um filho de santo. Ele agora é um filho da casa, um filho de santo. Após ser filho de santo, aí que vai distinguir a sua capacitação. Que é o quê? Às vezes a pessoa tem possessão e às vezes não. Se ela tem possessão, ela vai ser um Mona Nkinse. Vai ter um acompanhamento de idades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivo até 21 anos para completar a maioridade. Se a pessoa não tem a possessão, se for homem, recebe o título Tata, quer dizer pai. Se for mulher, recebe o título Cota, quer dizer mãe, né? Mama, mãe. Termos de responsabilidade. Tipo, a gente faz o equilíbrio da gestão dentro do culto. A gente que doutrina aqueles que estão no termo de iniciação, no seu preparo físico, E daí, amanhã para ser um sacerdote. e daí tem a função também de mulheres faz algum serviço, algumas demanda na casa e os homens faz outra, né? Sim, no Candomblé de Angola, Ou, não é a questão de preconceito, né? Que hoje em dia a gente vai falar, não, mulher faz isso e o homem faz isso dentro da Mas religião. então, é isso que está explicando, gente. O, não, mas isso deriva da seguinte forma. O Candomblé de Angola, a gente cultuamos a natureza, a formação, a semente, né? E pra gente, a primeira semente é o homem, que é a plantação. O homem planta a semente, que seria a mutação. O homem tem o poder da mutação. E nisso, se for um tata, ele vai constituir, sim, funções diferenciadas, né? Tem um homem que é um tocador, tem um homem que ele é o cantador, tem um homem que ele é o amulador, tem um homem que ele é o colhedor, tem um homem que ele é o liberador. Uhum. Então, cada homem tem uma função dentro da casa. E assim também a mulher, né? A mulher tem aquela mulher que ela vai para a cozinha, tem aquela mulher que toma conta dos iniciados, tem aquela mulher que direciona os iniciados, tem aquela mulher que ela faz a convicção de comunhão dentro funções importantíssimas, dentro do né? culto. Então, assim, a pessoa que recebe o tipo de tata, pai, ou cota, que é mãe, somos o braço do sacerdote, o sacerdote é a cabeça. Nós somos o equilíbrio, nós fazemos tudo acontecer. Por A isso gente, a já gente faz traz todo o o equilíbrio. nome de pai e mãe. É. Não, eu gostei de tocar nesse assunto aí porque tem gente que tem uma mente, né? Hoje tem essa questão do preconceito, feminismo, né? Que tem seu trabalho muito importante dentro da comunidade, né? E a gente deixar bem claro como é que funciona dentro do candomblé, né? As mulheres têm função muito importante dentro do candomblé, tanto como o homem, né? Então, fica, igual você falou, fica bem balanceado, né? Fica bem balanceado, portanto que, dependente de gêneros, Isso, gêneros, bacana. homem nasceu homem, no candomblé de Angola ele é homem. Mulher nasceu mulher, dentro do candomblé de Angola é mulher. O que eu quero te comunhar? Homem veste calça e mulher veste saia. Opções sexuais, do portão para fora, você é livre do arbítrio, você faz o que você quiser. Mas dentro da casa de Angola, você vai vestir, é homem, você vai vestir calça. Você é mulher, você vai vestir saia. Então, assim, o candomblé de Angola tem essa questão, por quê? Porque pra gente, é, o termo de responsabilidade perante aqueles que estão vindo pra gente, não tá discriminando, nem colocando opções. Mostrar para aquele que está vindo como foi a genética de Zambi, Deus. Deus fez assim. Então a gente mantém uma forma estrutural que Deus mandou. Assim nós acreditamos. Bacana. Bacana. É bom a gente sempre tocar e explicar direitinho para as pessoas não ter, né? Fazer confusão. Eu queria saber, assim, hoje a gente fala muito candomblé, 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 e a gente faz, quando fala a gente, porque eu fiz muito isso, né? Depois que eu comecei a conhecer vocês, foi que daí eu comecei a ter a noção. Por isso que eu chamei vocês aqui, porque para vocês explicar também da forma mais correta, do jeito que você está explicando aí, porque é muito mais
como eu posso falar, mais compreensível para a gente compreender, né? Do jeito que você fala, a gente consegue compreender. Aí tem a questão do candomblé queto, que a gente não vai comentar sobre o candomblé queto, porque a gente está falando do candomblé Angola. É. É, só que todo mundo hoje, a gente vê música, muitas músicas falando de orixás, né? Então, e como é que a gente chama, né, as entidades no candomblé de Angola? Então, nessa parte é muito fácil. O candomblé queto, que candomblé é um nome padrão, igual a igreja. Agora tem as suas derivantes, né? Tem a igreja universal, a reino de Deus, assim sucessivo. O candomblé também tem a sua dinastia. Candomblé, padrão, Angola, Queto, Jejo, Efon, Umbanda e assim sucessivo. Tudo aquilo que bate tambor recebe o nome de candomblé. Agora, as suas derivas de culto mudam sim. Por exemplo, o candomblé de Queto, que é o candomblé mais imigrado, que é o mais conhecido, que é o mais divulgado, né? Que são o pessoal voltado ao culto orixá, né? Que é o mais comum dentro de uma linha de tradições afrodescendente, é o candomblé de Queto. O candomblé de Queto, quando fala o nome orixá, está destinado a Queto. E todo mundo conhece. E isso por quê? É o candomblé mais divulgado, é o candomblé mais comum, é o candomblé mais imigrado dentro do nosso contínuo humano. No candomblé de Angola, nós não cultuamos orixá. A gente cultuamos Nquince, elementos da força da natureza. É totalmente diferente do candomblé de Queto, né? O- Orixá, Ogum, é Queto. Pra gente não é Ogum, pra gente é Nkosi. Ah, os dois têm o mesmo componente, o mesmo elemento natural, sim. Mas na forma de culto é diferente. A forma de cultura é E do diferente. jeito que você falava, já dá para perceber que também de Queto para Angola muda o dialeto, Muda. 100%. né? 100%. Não tem uma comparação você falar para mim assim, pô, Cajá, calma aí. Qual o seu orixá? Aí eu falo para você, eu sou de Lemba. Calma aí, mas Vai procurar. quem é Lemba? Como você não conhece, e eu que sou do Lemba, eu vou falar assim para você, até às vezes eu também erro, porque como você não conhece, eu busco a forma mais fácil de você entender. Eu falo, eu sou de Oxalá. Aí você entende. Hum. Porque é mais imigrado, Oxalá é mais imigrado do que o Xalufã é mais imigrado, o Xabumim é mais imigrado, Lemba não é mais imigrado. Então, para mim, fazer que você entenda isso, eu uso um contexto também, às vezes, orixalizado. Falo, ó, eu sou de Lemba, com parente a Oxalá em Queto. Aí você passa a entender Passa a o entender. que eu estou dizendo. Mas para mim te explicar essa diferença de Oxalá para Lemba, tem um processo. Tem que sentar, conversar para você entender essa diferença. Ah, voltando para você. Eu sou capoeirista. Ah, capoeira, beleza. Capoeira é um padrão. Ah, mas eu sou capoeira de Angola. Calma aí. Mas a capoeira mais migrada foi a regional. Isso. Você falar de capoeira, todo mundo vai você achar que você é de regional. Mas você é um capoeira de Angola. Então, para você passar a explicar a capoeira de Angola, vai ter que ter tempo. Tem que ter tempo, a pessoa tem que estar pronta para ouvir. Aí, aproveitando essa questão, o dialeto que usa no candomblé de Angola, A gente usamos o mais tradicional, o Kibundo e o Kikongo, né? Que é o que mais usa, mas tem Kiribum, tem Kassange, Bunda, não é um na palavrão, tá? casa, Bunda na não é um casa palavrão. lá, A né? gente usa o Kikongo e o Kibundo. Uhum. Portanto, que é o que mais constitui dentro das nossas moimbos, nossos cânticos, né? É esses dois dialetos, o Kibundo e o Kikongo. Não é Yorubá. Yorubá pertence à origem Queto. Nós de Angola usamos o Kibundo e o Kikongo. Bacana. Deixa eu perguntar aqui para mãezinha. Mãezinha, sobre a questão de a pessoa querer frequentar uma casa, né?
vamos supor, no meu caso lá, eu frequento. É obrigatório ser direto da casa, pode ser só uma pessoa que faz visita frequentemente, assim, uma vez ou outra, ou apesar de um tempo. Como é que funciona lá na sua casa lá? A porta tá aberta para quem quiser ir? Não, a casa da gente é aberta para qualquer pessoa que quer frequentar, mas aí é, depende sobre você. Frequentar é aquele que fica para fazer as Obrigação. obrigações. Agora, o que quer só frequentar, aí é fazer alguma coisa assim que precise, mas só não tem aquela obrigação como os filhos da casa. Porque se vai passar o seu filho da casa, tem as obrigações. Tem o dia de ir, tem o dia de estar ali comparecendo. E o que é só visitante, não tem compromisso. Não tem compromisso, vai. Bacana, bom saber. Me fala onde fica a casa lá, a gente começou comentando. Então, o Winslow Casa está situado na rua Manuel Rodrigues Mexilhão, número 755, no bairro Jardim Selma, que é aqui próximo, né, dá 10 minutos de carro e 20 de a pé. Ah, Quem quiser chegar lá, a Négua, que seria o sacerdote, né, sempre está à disposição para atender e dar atenção para quem chega lá. uma vez eu vi uma entrevista sua, acho que foi em Osasco, na época da pandemia, você acho que fez um. Foi um Osasco. E o Pintinha, capoeirista, colocou embaixo, mas assim não deu tempo o rapaz perguntar. Vou aproveitar e perguntar. Para jogar búzio, é búzio que fala que joga também. Tem um tempo para jogar, mãezinha? Não, tem os dias Mas aí quem como faz tem uma pessoa especial, especializada na casa para fazer isso. Um filho da casa consegue fazer, tem algum tempo para fazer. tem depois para já o zelador de santo dar a mão do que se fala abuso, depois de 7 anos que tem. A pessoa já tem 7 anos Experiência que para fazer isso, né? é que é porque tudo eu aprendi, tudo que você vai fazer na religião é tudo é aprendido. Se você não estiver ali, você não aprende nada. Por isso que é onde a gente faz questão que os filhos desde sempre junto, participe das coisas, porque se você não participar, você não aprende. Então, é como a gente. Eu, no caso, sou filha de Oxum, dei minha obrigação. Antes de 7 anos, eu não posso dizer que eu vou jogar um buço. Porque só depois de 7 anos, 14 anos, 21. E também tem as pessoas que têm o dom para jogar e outros não têm. Tem isso tudo, Tem tudo isso. tem tudo isso. Mas tem pessoas que estudam para ter tudo ali feito. Porque hoje em dia tem, de primeiro não tinha. A gente tinha que aprender como eu aprendi. Vai lá, eu conheço as pedras, como cai. Eu tenho muita intuição, que eu não digo, não é vergonha dizer. E eu jogo por isso. E tem a mão de búzio que meu pai me deu. Mas todos, por certo, é só depois de 7 anos, 14 e 21. Não. Mas, Essa pergunta é uma pauta muito interessante. Por quê? Igual minha mãe frisou, que tem as pessoas que estudam, que às vezes nem é do candomblé. é isso que é o Tem mal. pessoas que vêm de curso, que também não é do candomblé. Mas no candomblé tem as pessoas de graduação. Por exemplo, nós temos o Tata Quibanda. Depende de qualquer situação. É a pessoa que recebemos de Tata, ele vai ser um adivinhador dentro do curso de Angola, que ele vai tocar as suas adivinhações conforme as perguntas mencionadas no seu jogo. E também que esse jogo é liberado pelo sacerdócio, pelo sacerdote. Ninguém recebe jogo de Angola, então o sacerdote dá para ele. Se você receber um jogo, é porque o sacerdote te deu aquela confiança, aquela permissão para você constituir aquele jogo. Porque é Então, ligo. Desculpa, Jair. O, o,
o jogo é como uma lição. Desculpa de eu ter te interrompido. É como uma lição. Você, a cada pedrinha que cai ali, você tem que saber o que que aquela pedrinha cai e o que que ela quer dizer. Desculpa, viu? Não, mãe. Não, isso é Então, muito importante o que então o você está jogo, falando. ele é um assentamento. Então, quando o sacerdote, ele te dá um assentamento, que nós chamamos de um gombo. Um gombo, ele adivinha ações. Pode ser búzios, pode ser madeira, pode ser lua, pode ser sol. Dentro de Pode ser Angola uma é carta. assim que funciona, um gombo, né? O jogo constituído em Angola é um gombo. O Nizembo, que é o jogo mais tradicional, que vem em diversas matrizes africanas constituídas, tanto quanto Angola, quanto Quito, até o pessoal da Umbanda, etc. Até o pessoal que não é do Candomblé, que faz essa leitura, que é uma leitura prática, que é voltada para Oduns, né? Faz. Então, assim, o jogo, ele é constituído para sua capacitação. E a pessoa que tem uma fé cega, quando eu falo fé cega, são aquelas pessoas que não têm possessão. As pessoas que têm possessão, que têm conhecido como incorporação, que para a gente não existe com incorporação, mas assim a possessão. Incorporação é o nome mais comum para você me entender. Que tem a possessão, ele já tem um dom, ele não precisa de jogo. Quem precisa de jogo é quem não roda, quem não tem possessão, para ter comunhão com o seu inquins, para ter contato, para ter Diálogo, né? comunicação. Comunicação. Através de Zimbo, ele vai conseguir falar com o seu inquins, sem depender do sacerdócio. E o sacerdote que dá essa liberdade para aquela pessoa possessiva ou não possessiva dentro de um contexto afrodescendente. Eu, você está falando aí, tá pensando aqui. A questão já vamos dando seguimento aí, a questão da musicalidade dentro do candomblé, o que ela transmite para uma pessoa que é rodante da casa, como é que funciona essa energia da musicalidade? Primeiramente, queria que você também falasse os nomes dos instrumentos que vocês usam dentro do candomblé. A nossa parte musical, ela compõe por 5 instrumentos. São 3 tambores, um agogô e um adijá. O nome de Angola é um chima grande, mocundo médio e caçumbe pequeno, um gome e cachixi. 5 instrumentos que fazem essa direção, né? Que a gente entende os batimentos chima, os batimentos cardíacos, a pulsação do coração. Ele toca, que seria o coro maior, conforme o seu batimento cardíaco, a sua emoção. Tem um nome, o toque? Sim. Cada tambor. Deriva em 3 a tônica de 21. Mocundo, ele dá uma persistência reta. Ele vai direcionar. É um atabaque que toca reto. Não tem nenhum tipo de frase. Vai tocar reto. E caçumbe é um instrumento de marcação, que é o ser mais antigo para a gente, porque a gente não vem do maior para o menor. A gente vem do menor para o maior. Você não nasceu grande. Você nasceu pequeno. E tudo começa pelo pequeno. Quanto mais menor é, ali que dá o início para a gente. Porque o menor, ele nasceu certo. Ele fez tudo certo. Depois de grande, a gente erra. Mas pequeno, você nasceu certo. Nasceu perfeito, com os batimentos, andando, começando a engatear, até andar. Então, o crescimento vem do menor. E o cachixi, que é o instrumento de direção, que o gong Falar nisso, está na hora de fazer outro para mim. é. Vou providenciar, O cachixi, ele é um instrumento de direção. Um gong, ele é um instrumento de rítmico, ele vai dar o ritmo. Rítmico do ritmo de dança. E o caçumbi para cima, até chegar ao shima, são os seus componentes direcionado a parte de tocar. E as cantigas, que a gente evociona, que são as muimbos, elas são rezas.
Só que são rezas colocadas em ritmo. Tudo que a gente canta, tudo que a gente põe em palavras ali no dialeto, são, para você entender melhor, orações. Uhum. A gente está rezando, a gente está pedindo, está contando uma história, está contando um andamento. Então, são orações. E cada em Pensei 15, que você estava dormindo. cada em 15, ele vai rodar ali, dançar conforme a sua oração. Então, cada oração tem um sentido. Tem um sentido. Então tem música para começar, meio e fim, né? Começo, meio e fim. Começo, meio e Cabeça, fim. tronco e membro. Mas e na sua época, como era para aprender esse dialeto? Tinha um professor, igual hoje tem, na É, sua casa, ou era mais difícil? Com certeza era mais não, difícil, né? não é porque no meu começo já é como a gente está falando. Era mais difícil porque tinha mais, era mais doutrinado, as pessoas tinham que ser como eles querem. Hoje em dia é como a pessoa não tem aquela humildade de ficar ali e pelo que a gente ensina. Agora não, você está falando, fulano, não é por aqui, você dá vontade de dar um monte de coisa, mas a gente tem que aguentar. Então, e eu fui criada com muita depressão, muita coisa, porque o velho que me ensinou foi quem me ensinou o meu pai de santo, todo mundo. Então, ali até para você, tudo que você ia fazer, tudo até hoje, aqui é filho, você tinha que ter aquela resposta por aquelas rezas, aqueles. E se você não soubesse, você ia ficar de castigo. Você tinha que fazer tudo para saber direitinho. Mas Tudo. bem mais Até rígido, fazer. né? É. Mas é como diz, hoje em dia, o fulano sai, ele não tem aquela sabedoria que nós tínhamos antigamente. Ouvir aí, né? Não tem. Porque hoje em dia, na minha casa até acontece isso. Não podia escrever nada. A pessoa tinha que sair sabendo de aprender ali aqueles 21 dias que você ficava. É, E se você não soubesse, você ficava de castigo de joelho. Hoje em dia, meus filhos deitam assim, da esteira. No meu tempo era assim. O sangue podia rolar, não tinha problema. Tá doendo, minha filha? Tá? Pega o dendê ali. Era o nosso remédio. tudo era dendê. Aquelas cordinhas, fiava no braço, tudo era dendê. E você saía, tinha que saber a reza. Se você não soubesse, você tinha que ficar de castigo, até você se aprender. E hoje em dia, não adianta. Porque os valores mudou. O valor mudou, né? Lá em 1985, o valor era de um jeito. Não era valor capitalista. Entendi. Era um valor emocional, um valor pro amor, um valor pro respeito, um valor por dedicação, Você aprendia com né? vontade. Você ia, o candomblé começava a lavar, passar, cozinhar, varrer, até você aprender o candomblé, meu amigo. Descascar feijão para fazer farofa. Até tudo você na aprender o mão. Já candomblé, tava com os cabelos brancos já, né? entendeu? E assim, mas só que a fidelidade do mais velho falar com você, era muito gratificante você sentar, Calvin. ouvir o mais velho, meu filho, é assim, ó. Essa vassoura foi feita de piaçava. Começa, vamos colher a madeira. Comer de Vamos mão, trabalhar a madeira. dormir no É assim, chão. meu filho, o caixa-chefe, esse aqui é um cipó. Vamos buscar um cipó lá e você vai aprender. Só que hoje, o que aconteceu? O capitalismo, o comércio, ele, infelizmente ou felizmente, não sei, não posso colocar uma tônica certa, ele deixou mais fácil para aquele que entra hoje. Então, por exemplo, Você não viu uma loja antigamente, né? Era não, raridade.
Você vê hoje, você anda no bairro, tem várias, né? Ninguém quer fazer mais os instrumentos, todo mundo prefere comprar, é mais fácil, né? Compra tudo pronto. Tudo pronto. Aí por isso e aquela questão de aprender, né, com mais Nosso velho. tempo tem que fazer tudo lá É deitadinho, aprendendo. Aprendendo a fazer tudo. Hoje em dia Era. os pessoal mais jovem tá nessa, né? E a É, questão do capitalismo é isso que você está querendo falar, né? sim, é isso mesmo. Industrializar toda a questão de instrumento, e até mesmo da religião, né? Tá Sim, tudo porque assim, você vai querer tomar uma água. A água é necessária para viver. Tem uma diferença você buscar na nascente e pegar no cano. Quem pega no cano não quer buscar na nascente. Por quê? Não aprendeu isso. Não foi a época. E às vezes não tem a força de superar a natureza. E eu tenho que beber essa água porque eu quero viver. Quem canalizou é mais fácil pagar essa Sabesp. Eu pagar essa Sabesp E a água e a chega água aqui. chega. Mas é bacana. A gente vê essa questão dos mais velhos, né? A gente tá aí com uns anos aí. A gente ouvir o mais velho é muito importante, né, meu pai? Eu lembro, a gente ia sair quando minha mãe falava assim: se eu fosse você, eu não ia. Mano, acabou com o rolê, meu. Acabou com né? Aquela palavra forte que a gente ouvia da Já nossa mãe e do ouvia, pai, já sabia. já sabia, né? Então hoje a questão que eu vejo também, Mas, desculpa, fica à vontade. no candomblé é assim também. Para quem leva A sério. a sério. Quando fala não vá, o cara, ixi, rapaz, agora o cara tá até animado pra ir, né? Se eu Viu? fosse você, eu não ia, pronto. Aí já. Viu? É do mesmo jeito, porque é uma. Eu digo assim, é uma religião e é uma responsabilidade, porque está sabendo que se a gente está falando, é porque está vendo que aquilo não é para ser aqui. E se a gente está ali, é para aprender. Não é só como muito. Pega um tuço desse tamanho, põe na cabeça e acha que está abafando. Esse aqui dava aula lá em casa. Começaram, depois todo mundo largou. Quem começou foi meu pai. Agora o povo diz, o Cajá não dá de um, não, ele não vai dar aula mais para ninguém. Porque ele passa, vem da casa dele, deixa de fazer as coisas dele. Para quê? Para entrar num ouvido e sair no outro, então cada qual faz. Ninguém valorizar, né? É porque é aquela pauta assim. Quando você não sabe, você não sabe. Quando você sabe, você é cobrado. Você está pronto para ser Desse cobrado? jeito. E muitas vezes a pessoa não está pronta para ser cobrado. A pessoa quer, mas cobrança nenhuma. É igual, por exemplo, a gente está falando de muimbo. É evolucionar ritmos e cânticos. Aparentemente, parece ser uma coisa fácil. Eu vejo 90% de cantadores evolucionar cantigas sem saber os seus sentidos. Mesmo estando em português, ou em quibundo, ou iorubá. Não entendo muito de iorubá, mas no quibundo a gente aprende um pouco. E no português a gente escuta. O cara fala, corta o capim aí, capineiro, mas corte quando eu mandar, capineiro. Esse quando eu mandar, quem cantou às vezes não entende que é um afronto. Mas ele, porque o outro cantou, ele aprendeu, ele faz desse jeito. Então, assim, não tem o termo de responsabilidade, ou menos perguntar para quem ensinou. É assim que funciona? Esse quando eu mandar, tá colocando em qual parte? Em qual sentido esse quando eu mando? Tá falando de mim ou tá falando dele? Não, quando eu mandar, então seria eu. Então essa parte está errada. Então a cantiga é: corte o capim aí, capineiro. Corte o capim aí, capineiro. Bom você tocar nesse assunto aí, não querendo sair do candomblé, mas se liga aí, viu, capoeirista, como é que é a música, tá? Eu vejo muita gente cantando aí de forma diferente essa música aí, na capoeira, que o pessoal faz uma mistura que, né, mas aí deixa para outro. Mas é igual nós, né, Jânio? É. Ele Ah, ensina. Às vezes até nós mesmos em casa, ele ensina, aí ele canta rápido, aí a gente vai cantar, e Ah, só... quando ele para, a gente já sabe que tem coisa errada. porque assim,
Vamos chegar Eu num, bati alguma coisa aí, filho. vamos chegar vamos chegar num senso comum, né? A partir do momento que você me deu o seu nome para me carregar, eu trabalho na Sabesp, eu não tinha problema nenhum com ninguém. Mas para carregar o nome Sabesp, eu tinha muito problema. Calma aí, é problema com a empresa. Não é comigo. Ah, mas você era Sabesp. E você responde lá. É. Não, mas não foi. Bom, você era Sabesp, você carregou o nome, você era Sabesp. Então as pessoas têm que entender o quê? Que o nome, sobrenome, o nome é o pai que dá. O sobrenome é pai e mãe, genético. Então você manter um nome e um sobrenome, uma identidade, você tem que entender o que é isso. Muitos nascem, às vezes, nem sabem quem é o tataravô. Não sabem nem quem é o vô. Uma coisa que eu acho incrível hoje em dia, você chega qualquer casa, né? Você não vê a foto mais do seu pai, você não vê a foto do seu avô. Essa questão de linhagem, né, que você tá falando, ninguém vê. Coloca a foto de um cantor, coloca a foto de um time, coloca... Ninguém vê a sua linhagem, a foto do seu avô, a foto do seu pai. Ninguém vê mais. Eu vou aproveitar aí, cara, já para perguntar mais uma coisa, já que você tá comentando aí, também falando da casa. A casa de vocês tem outras casas, outras afiliais, ou é só vocês? Como é que funciona? A senhora tem algum filho de santo que tem uma casa aberta? Tem. Você pode falar como é que funciona aí? Levou algum tempo para ele abrir essa casa? Ele explica melhor. Explica, filho, porque é ele que me Quem toma conta toma dessa? conta. O, Pode. o candomblé, ele é igual união estável. Quando você, no caso da minha mãe que abriu a casa e teve seus filhos, a nossa intenção é a continuação. Fazer essa árvore genealógica andar. Por quê? A gente também descende. Para a gente não existe filho sem pai. Para a gente não existe. Igual minha mãe está aqui, mas ela tem a mãe dela. Falando de uma mulher de cabelo branco, super experiente de vida. Tem uma linhagem, né? Mas tem uma pessoa que é a sacerdotisa dela. Após o sacerdote dela ter falecido, ela procurou a segunda opção, que é hoje é a sacerdotisa dela, a mãe de santo dela, para dar a continuação à obrigação dela. Por quê? Porque a gente não existe uma casa sem mestre, mesmo morto. Mesmo morto. Ele conheceu o pai A dele, árvore, Conheci. a árvore meu genealógica pai. tá aí. Então daí nasceu sim outras pessoas, né? Igual temos aí o a Casa do Cangamba, em Jamoção Balembar, que está situado lá no Ipiranga. Temos aqui a casa da Ganga Quilomino, que é a casa da Cria Zambi, que está situada em Varginha. Posteriormente, já está em andamento. Vamos ter aí a casa da Icanda, que é a casa do Inhanga de Ala, que está em andamento, Ah, eu conheço. né? Um abraço aí, um abraço para Isso. vocês aí. Está em andamento, a gente está muito feliz com essa continuação. Então, o Candomblé de Angola é andamento, cara. A gente não tem. É família. Quando é família. Então, sim, tem essas pessoas que estão tocando aí a linhagem. Estamos super apoiando para esse êxito aí. Umas já estão abertas, outras estão em andamento e assim por diante. E como é que funciona também para vocês assim? É a questão de vir filhos de outras casas para casa de vocês. Como é que funciona? Pessoas que já têm uma história com o candomblé ou já têm uma história com outra religião de matriz africana. Como é que é aceito na casa de vocês? Olha, eu não gosto muito. Porque às vezes a gente vem outra pessoa, já tem a casa, tem os santos, aquela que a pessoa já fez, já teve aquele aprendiz da outra casa. Mas se até aí não tiver mesmo problema, se não tiver coisa, a gente aceita, mas tem que aceitar como nós Como somos. funciona, né? É, mas é difícil, eu não gosto muito, não. É que a doutrina, É a diferente. doutrina é da seguinte forma. Ah, nós somos do candomblé. Somos sim. Só que o candomblé ele é tribal. O candomblé é tribal. Como se fosse índio. Aqui é uma tribo,
é de outra tribo, mas somos tudo índio. Só que a forma de cultura e de educação muda. Então, essa pessoa que vem pra gente, ela vai ter que se adaptar à nossa educação. Entender a nossa cultura, por quê? Voltando lá embaixo, nós temos um nome a ser zelado. Nós temos uma cultura a ser mantida. Então, essa pessoa que quer vir pra gente, que achar convicto a se adaptar com nós, vai ter que aprender nossas tradições. Mesmo ela já sabendo. Porque, por exemplo, eu ponho esse copo aqui, para ele poderia ser aqui. Mas na nossa cultura, é aqui que ele funciona, então aqui que ele fica. Então vai ter debate. Ah, porque lá eu aprendi assim. Não. Lá era lá. Aqui o passo é devagar. Aqui é na manhã. Devagarzinho, né? Aqui não tem pressa. Não, mas eu já sei. Ótimo, Porque cada casa tem bom que sua. você já aprendeu. Isso pra gente é maravilhoso. Você já sabe. Mas a regra é aqui, ó. É na manhã. Vai devagar. E não atropela ninguém. Você sabe quantos anos eu fiquei na casa que eu nasci? Já feita, já com o tempo. 21, 21 anos. 21 anos sendo doméstica, porque o meu zelador, só conhecia a dona Toninha, lá da rua, de 16, né, lá. 16 anos. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu me fiz grande e saí de lá para minha casa. Eu lá fui a Rombona, que a Rombona quer dizer assim, a primeira pessoa que se foi feita, que foi eu, e ainda passei 21 anos lá. E fiquei, e até hoje nunca fui em outra casa, só agora que eu arrumei essa senhora que é minha mãe para tirar na nossa língua. Como é que falava? Onde vume, é vume mesmo, já mudou, não É. sei. Então, eu acho que cada filho, cada pessoa que tem o seu pai, ou como tem você que é mestre capoeira, eu acho que os filhos têm que ter amor. Mas é difícil. É muito difícil É mesmo. muito difícil, difícil, difícil. Sabe por quê que eu te digo? O Jailton, desde pequeno, é comigo. Mas eu peço que Oxum, que é minha mãe, Xangô, que é meu pai, que enquanto eu viver, ele esteja do meu lado. Porque outra pessoa eu não acostumo. Você entendeu? Agora, se ele me tem a consideração tanto como eu tenho com ele, que Deus abençoe. Porque eu tive um pai que até ele morrer, nunca troquei. Ele foi meu pai, minha mãe, meu amigo, tudo de bom eu tive. Porque hoje em dia, Cabelo, a maior parte dos filhos hoje está aqui, amanhã já passou por 4, 5 casas de pais de santo. Eu acho super errado. Esse aqui eu xingo ele, não está pensando que nós somos assim, nós somos amiguinhos, somos tudo, respeito ele, ele me respeita, mas tem hora que eu dou uns gritinhos nele que ele também ele me responde. E eu, às vezes, ele chega e pergunta, mãe, isso assim, assim. Eu ainda reclamo um pouquinho. Mas depois eu vejo que ele está certo, a gente sempre, nós se respeitamos. Eu acho que, em primeiro lugar, tudo, tudo, tudo O respeito, é o né? respeito. Não existe corpo sem espírito. Não existe espírito sem corpo. Não existe sangue sem ver. Não existe pele sem camada. Nós, todo lugar que um Isso é verdade. está, nós estamos sempre juntos. Sempre, sempre, sempre. É já um hábito que quando eu estou num lugar que é difícil, cadê o cajá? Cadê o cajá? Já Mas é. E ele, quando chega no lugar, cadê a mãezinha? Mas é um hábito, tem muitos anos. Eu conheço muito, muito lugar, mas é sempre junto com ele. é bacana Entendeu? essa amizade que eu conheço um pouco tempo de Viu? vocês aí, né? Já vi que onde tá Eu, um, tá o outro, né? e eu espero em Deus que quando
Se eu for antes, ninguém sabe. Que ele continue, que não foi eu que dei essa missão para ele, foi minha mãe, e que ele vá em frente. Eu não quero que diga, não, não fui eu que escolhi, foi minha mãe, foi meu pai. Eles que são santos, eles sabem o que está fazendo. Eu sou ruim, eu xingo, eu brigo, eu chamo palavrão. Mas lá no fim, tem aquele amor. É, aquele briga, tem que. Briga, lá no mas fim. a volta, né? Lá no fim, Isso é assim. importante. Mãezinha, eu fico sem. Quando a senhora fala aí, eu fico assim, só pensando assim, né? Quantos anos de candomblé? Muitos anos, né? Hoje, a gente vê essa questão hoje do preconceito, da intolerância religiosa. O quanto a senhora não passou, né? Quantas palavras teve que ouvir, muitas vezes abaixar a Tu cabeça. sabe como é que a dona Toninha falava quando chegava? Ela, eu acho que você conhece, você não sabia quem era a pessoa. Ela ali bem você sabe onde deixa eu falar mais. A Selma tinha o centro dela, o Raimundo. Era lá no perto do final do ônibus, né? É. Os bastidores, depois vão falando a hora aí pra gente aí, que o papo tá bom, viu? O papo tá É. bom, a gente tá indo embora. Pode falar, fica à vontade, desculpe Não, eu estou interromper dizendo, você. era ali não tem aquela escada perto da minha casa? Escadão? É, não tem a outra? Tem, Quem vai para lá? tem. A casa do Raimundo fica quase em frente daquela outra. E era da minha casa. Foi nós que abrimos lá, e agora ela faleceu. Eu acho que você conhecia assim. Eu não O candomblé. situei essa parte, porque assim, o Candomblé de Angola, ele funciona, tem um quesito que é muito forte também nessa parte, assim. Então, Hoje tá junto ou nós não tá junto. Uma vez a pessoa que desligou, pra gente é ponto final. O que então, eu quero dizer pra você? Só para deixar claro, você fala desligou assim, saiu da Saiu casa. da casa, Porque depois eu queria também que você é, comentasse como é que funciona no candomblé de Angola a questão de quando a pessoa faz a passagem. Mas vamos por partes quando a aí. pessoa desliga, não pode falar. que é, por exemplo, aqui, eu tô com minha mãe esse tempo todo. Mas só que eu resolvi ir embora da casa dela. Então acabou. Não faz mais, não faz mais parte da família. Se você saiu dessa tribo para ir para outra tribo, acabou. Finalizou. Agora, se você ficou nessa tribo até a morte, você vai se lembrar até morrer. Que a morte para a gente não é um fim. A morte é um segmento. É isso que eu queria que você explicasse pra Aí, gente aí. aí não distingue uma certa origem, porque nós se encontra, né? Se encontra. A morte para a gente é um símbolo, uma continuação eternamente, porque tudo aquilo que aquela pessoa participou, comunhou, praticou, viveu, para a gente é inesquecível. Então, a lembrança é única. É como se fosse, não estou comparando com outras religiões, mas essa seria a parte mais fácil de eu explicar. É como se fosse Jesus. Eu não conheci, você não conheceu, ninguém conheceu, mas passamos a acreditar por conta da família. E hoje ele vive. Através da oralidade, né? Você vai Vive, passando pra vive, pela lembrança. lembrança. Então, conta a lembrança à vida. Bacana, né? Bacana o candomblé de Angola. Esse é o encantamento do candomblé de Angola, né? Quando eu chego lá, eu fico encantado. Mas se a senhora quiser falar sobre isso, a senhora fica à vontade. Eu queria também saber, é, pela sua experiência, essa questão do preconceito na sua época. A pessoa via você que ia para o candomblé, como é que você chegou a ouvir algum xingamento das pessoas da época? Ô, Gabriel, Ou nome de bruxa, aquilo é tudo isso é macumbeira, aquilo é... Que de gente ajoelhar perto de você, se benzer, sai passava... daí, bruxa. Essa aí é. A mãe dele mesmo me xingava. E era muito. Ele era pequeno, ela dizia, então, arruma suas coisas, vai levar para lá. E ele dizia assim, eu vou mesmo, E foi, tá até hoje, né? eu vou mesmo. Sabe que é uma coisa que eu vou te falar. Eu nunca liguei.
Até hoje. Passa gente em frente da minha casa, você pensa que eles não se benzem? Benze, me chama isso, aquilo, eu dou risada. Eu nunca me incomodei. Apesar que hoje em dia, em frente da minha casa, tem bastante gente evangélica, eu me dou bem. Eu Que não bom, ligo né? e chamo assim, graças a Deus. Contanto que a minha menina mais nova disse, mãe, eu vou ser evangélica. Ai, os meus dois sobrinhos que moram na rua 9, eles são aquele que fica falando, como é o nome? Pastores? É, todos os dois. Eles têm casamento, nós, eu não faço diferença, não. E quem faz comigo, que fica para lá, eu fico para cá. Eu não ligo, nunca É. liguei. Porque até mesmo quando a gente se liga, dá alguma importância, acaba dando alguma audiência para algumas Então, pessoas ignorantes tinha que a não minha sabem, né? vizinha de frente da minha casa, até um dia eu fiquei assim. O meu marido faleceu, eles foram os dois lá saber de mim, como é que foi. Aí o velhinho pegou, saiu o ônibus, ele foi. Todo mundo admirou. Digo, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que religião é uma coisa e a vivência da gente. Ali na minha casa, tudo, mas eu me dou muito bem com todos eles. Não tem nenhum para mim não me dar bem. E eles são tudo, aquela quase tudo, são tudo quase evangélicos. Evangélico. Tata, como é que funciona para você essa questão? Você também, com certeza, já deve ter passado por isso, né? Questão do preconceito contra a religião. O preconceito, na minha opinião, é quando você não se define. Quando você se define a raça e cor, com cultura e religião, você enfrenta o preconceito. Que é igual você carregar o nome do candomblé e ter uma cor escura, já é um problema. Seria dois problemas. O candomblé é porque não é muito aceito em diversas nações e até numa questão popular, né? Você ser de uma cor escura, muitas vezes não tem oportunidades em vários sentidos. Mas se você, na minha visão e experiência, se fortificar e ter capacitação, estrutura para piorar e bater de frente com as situações, você tem oportunidade. E isso não vai acabar. Nunca. Não vai acabar. Quando você fala assim, eu sou candomblessista, já entra um preconceito. Eu sou de uma cor, eu me considero marrom, mas tem gente mais cor que eu. Uhum. Né? Eu sou Tu é marrom. pretinho. Só que no documento eu nasci branco. Eu fiquei assim depois. Eu nasci branco. Mas eu nasci de cor branca. Você nasceu Não, nasci branco. Tá lá, no, branco. no registro, Mas, você nessa deve ser questão. Você tem, pardo. tem algum fato assim que você lembra, recorda, assim, que o cara falou, alguém falou e você se sentiu mal Não, depois? até, Porque até, até mesmo você está falando quando você se define, mas você leva um tempo para você se até definir. agora, recentemente, você sabe que eu tô de Uber, né? Hum. Eu carrego essa pulseira aqui no meu braço, com essa miçanga aqui branca. E tive um questionamento de um passageiro, né? Quando ele identificou essa pulseira, ele me consultou macumbeiro. Que só usa isso aqui quem realmente pertence a uma cultura afro. Ou quem é simpatizante ou gosta da cultura afro, e assim, independente de nação. Mas a pessoa identificou essas pulseirinhas aqui e já tonicamente já viu qual era do candomblé e você não perguntas direcionadas à religião. Só que como eu tenho um pouco de conhecimento, eu fui já na minha defensoria. É uma pessoa de religiões diferenciadas. Eu candomblessista e ele evangélico. Não chegamos em conflito, mas tonicamente eu consegui me defender referente ao que eu sou e o que eu gosto, o que eu vou persistir, que é a minha religião e a minha cor. No final da questão, quando as conversas ficam agravante, eu parei o carro e falei, ó, para ele, vamos ficar por aqui. Você respeita a sua religião, eu respeito a minha. Não tem por que nós ficar debatendo. Debatendo. Mas é o que a gente deve fazer. Aí ele falou, tá certo, vamos embora. Aí definiu, por conta disso. Então assim, constantemente isso não para. E nunca vai parar. É complicado. Você, capoeirista,
Tem preconceito também, né? Muito. Vai na República. Eu acho lindo capoeira. Só para ali quem gosta. Quem admira, mesmo que não seja da capoeira ou do candomblé, mas se tiver uma emoção pelo som e pelo cântico, Mas ele é vai isso. parar. Se não for, ele vai embora. Então é para quem é. Então, gente, pega a visão aí. Qualquer intolerância religiosa é Disque 100, tá? Pode ligar no Disque 100, denuncia, que é muito importante a gente ter essa visão. Porque a gente vai denunciando mesmo, né? Talvez não seja agora que muda, mas né, a gente tem que começar a denunciar essas questões aí. É triste, lamentável, né? Hoje você cultuar, fazer um trabalho, dar uma assistência a uma comunidade e vem umas pessoas que não têm noção do que é uma matriz africana, não tem noção o que é um capoeirista, não tem noção do que a gente passa, né, para fazer um ritual. Que passa, E viu, filho? muita dificuldade e vem pessoas. Quantas Primeira vezes. coisa que eu acho incrível, cara, é você tá fazendo alguma coisa quando vai falar sobre matriz africana, muita gente já fala é do demônio. Você não sabe, você não conhece, porque você já senta no banco lá para julgar. Então é Sabe triste isso aí. quantos dias a gente passa sem dormir? Sem dormir mesmo. Quem está deitado, deitado. E a gente que vai tomar conta? Às 4 horas da manhã tem banho. Meio-dia tem banho e tem reza. Meio-dia, na hora de almoçar, tem reza. 6 horas tem reza. E quando a gente quer fazer mais alguma coisa, no tempo do finado Kleber, ele ia fazer muzenza e a muzenza dele era esticada. E ali a gente ficou com aquilo. Ele via e me ajudava. E depois, lá na casa que eu era, acostumava que eu acordava 4 horas da manhã. Era eu que fazia isso. Às vezes, quando saía o Iaô, eu ia parar no hospital, de passar sono, de passar a hora de comer, hora de dormir. E isso foi meu tempo todo. Mas não me arrependo. Não me arrependo um pouco. Não. Se fosse para fazer. Hoje em dia não tenho mais saúde e não tenho mais, assim, como dizer, vou enfrentar. Jamais. Mas se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Então, que lindo isso que a senhora falou. Mãezinha, uma questão que eu queria saber da senhora é o que a senhora se sente realizada com o candomblé? O que a senhora é sua vida toda, né? 60 anos de candomblé. A senhora se sente feliz por tudo que fez, que conquistou? Como é que é? Olha, para mim, a minha vida é o candomblé. Tudo que eu faço é de coração. A gente sente que a senhora se emociona, né? É tudo de coração. Eu tenho, certas vezes, assim, coisas que me deixam triste e que eu não gostaria de estar vendo aquilo. Mas depois eu vou e penso, se Deus me deu essa missão, é porque eu aguento. Porque o meu problema de eu sentir as coisas, às vezes eu querer fazer uma coisa, passa uma criança, passa uma pessoa que precisa, eu não poderia fazer aquilo que eu gostaria de fazer. É isso que eu penso. E a mesma hora que eu penso, eu olho essas coisas, eu gostaria. Meus filhos na minha casa não apoiam muito isso. Que eu não conheci pai, não conheci mãe, não conheci ninguém. Eu não tive aquele lar, aquele carinho que eu gostaria de ter. Então, eu me apego muito aos meus filhos de santo. E tenho ciúmes. E isso eu não deveria ter. Você entendeu? Que muitos entendem e muitos não. Bacana. É só isso. Eu vou passar a palavra para o Cajá. Cajá, queria que a gente tá chegando também na reta final, daqui a pouco já tá chegando a galera aí para gravar mais aí. Eu queria que você definisse o candomblé.
do seu jeito, da sua forma, do seu pensar. O que é que você acha também do programa aberto aí para poder estar falando aí das questões religiosas, matriz africana? Desde já te agradeço mesmo, de coração mesmo, por ter vindo. Mãezinha também, muito obrigado. Espero daqui uns dias a gente fazer, né, a parte 2, né? Vai ser muito importante que você retorne para a gente bater um papo a mais, né? Queria que você desse suas palavras finais aí de hoje, né? E falasse também um pouquinho o que é que você achou do podcast aí, se dá para... Vou começar pelo programa, né? Realmente agradeço a ti pelo convite e a Irmandade, mais uma vez. Inclui eu tudo no meio. É muito gratificante a gente poder colocar isso em gestão para pessoas, público, que as pessoas tenham uma visibilidade diferenciada de Candomblé, educação, política, vivência, comunhão, família, educação. Eu posso colocar mais coisas, que o Candomblé ele define tudo isso para mim. Eu cheguei como criança, então eu aprendi muitas coisas nesses sentidos. Então, essa oportunidade, chance que eu estou tendo de impor palavras para muitos que vão ver, vão ouvir, uns vão aceitar, outros não, indiferente, mas o importante é a gente passar uma mensagem de um raciocínio. Isso muito bacana. Gratifico minha mãe por sempre estar ao meu lado em as situações, tudo, mesmo ela achando certo ou errado, ou bom ou ruim, mas isso é muito importante, essa fidelidade que nós temos um com o outro. Vamos lá, vamos representar. Ela veio, está aqui. Então não tenho palavras para colocar. Minha família de santo, meus irmãos de santo que estão sabendo aí, né? Que sempre dou aquele apoio, que é assim, você quando carrega uma imagem e carrega um nome, eu não estou aqui representando eu. Estou aqui representando muitos. Muitos. É muita responsabilidade, né? Na minha casa, a casa dos meus irmãos, aqueles que me acompanham, aqueles que acreditam na gente, que tem, pô, tá lá, é responsável, é competente, é pai, é filho, né? Isso é um termo em público grandiosamente muito sem palavras para colocar, mas forte, um sentido forte. E falar do candomblé, dependente de qual que seja, Queito, Geijo, Efon, Angola, Geije, etc. Eu amo isso, eu gosto disso, respeito isso. E vou estar com meus irmãos em qualquer situação que eu puder ajudar, porque eu como, eu bebo, eu vivo o candomblé. Eu sou um cara que, presentemente Eu nisso, digo a mesma coisa. né? Eu sei meu religião, não sou nada. E sou muito osnegiado por isso, porque eu casei no candomblé. Tenho um filho no candomblé. Eu tenho filhos no candomblé. Tenho mãe no candomblé. Então, calma aí, que cara sou eu? Um cara feliz. Quando o assunto é candomblé, eu me conto realizado, Realizado, né? né? A gente veio de uma cultura. Hoje entendemos a mídia. Estamos colocando em pauta algumas questões. Mas a gente não vai mudar a tradição em nada. A tradição está aí. O que ela tem como lei, o que é a matriz como lei, a gente não vai mudar. A gente só está aqui para acrescentar. Então, esse para mim é de grande valia. E eu não tenho assim, uma palavra certa para colocar, mas eu agradeço a Zambi um Pungo por ter me proporcionado hoje, estar vivo hoje, estar com você hoje, estar com a minha mãe hoje. Agradecer o dia de hoje, que o dia de amanhã é pertence a Deus. Então, eu vejo as pessoas só reclamando, e o candomblé é gratidão. Gratidão. A gente sempre agradece. O que a gente come, o que a gente bebe, a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. A natureza extensa, grandiosamente, a gente vive ela, a gente come ela, porque pra gente o inquince não tá na barriga, na cabeça, tá na barriga. É tudo que entra pela sua boca, tudo que vê pelos seus olhos,
tudo que você respira, isso pra gente é intenso. Bacana. Gente, ficou muita pergunta no ar, mas espero a gente já deixa o convite, convidar você para em breve a gente fazer a parte 2 aí, né? Para a gente falar sobre essa questão que você falou do casamento, falar também da questão dos filhos, né? Do candomblé que está iniciando no candomblé, como se comportar na escola, como é essa questão de preconceito. A gente vai também estudar uma forma da gente debater isso mais com calma, né? Com tempo, né? Porque hoje em dia é difícil também você ter um filho na religião de matriz africana, quando você precisa recolher ele, tem essa questão toda, né? Para você passar por esse processo. Sei que você passou por isso recentemente, né? Com a sua filha aí. Então a gente vai fazer, deixar também curiosos o pessoal para a gente fazer a parte 2 em breve, né? E daí a gente já vai montar umas perguntas, fazer um programa mais elaborado para a gente fazer bem perfeitamente para a gente entender essa questão, né, da religião na escola, da questão do casamento no candomblé. Tem várias perguntas, muita coisa. O candomblé é muito rico, né? Muita coisa, muita informação que não dá para a gente definir num programa. Nunca você termina de aprender. Isso. É um buraco sempre. Um buraco. Quando mais que vai cavando, né? Que tem coisa, né? Gente, o podcast A Gente Fala fica por aqui. Vou fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer toda a galera da produção aí. Valeu. Tem uma galera aí também, podcast, Social Podcast, né? Se inscreve lá, a gente dá uma força. Alvarenga, TV Alvarenga. Muito obrigado. Quero agradecer minha companheira Vanessa, tá ali nos bastidores aí. Jardim Selma, Predeira, Cidade Ademar, galera do Jardim Selma aí, beleza. E se inscreve no canal, dá força, dá uma moral. Não vamos esperar, né, os outros se inscrever. Vamos fazer nossa parte, a nossa quebrada. Também vamos trazer outras pautas aqui, né? Questão de musicalidade, trazer professores de capoeira, atores. Vamos trazer questão de racismo para a gente debater. E vamos passar a visão para a quebrada. A quebrada só vai para frente e só vai ter uma visibilidade quando a gente olhar para os irmãos que estão do nosso lado. Beleza? Podcast, A Gente Fala, fica por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.